Estão ouvindo a música aí no fundo? Vamos esperar aí, pessoal. Show de bola. Legal, pessoal. Áudio top. Show de bola, Paty. Gente, enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando, vamos... Vocês já disseram que tá bom o meu áudio, que tá bom também meu vídeo, né? Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar mais gente, me ajuda com isso. Clica aí no aviãozinho, convida pelo menos mais cinco gestoras que vocês sabem que vão precisar desse conteúdo aqui. Oi, Sá. Boa noite, boa noite. Vamos lá, clica no avião, convida mais gente. Vai ser muito legal esse encontro nosso. Eu preparei muita coisa pra nós. Eu gosto muito dessa música também. Vamos lá, vamos convidando o pessoal aí. Só dá mais... Show! Valeu, Sá! Só dá mais um minutinho aí, a gente já começa. Vamos convidando enquanto isso. Gente, olha só. Vocês que tiverem dúvidas no meio do nosso bate-papo, o que eu quero combinar com vocês? Vocês têm a caixinha de perguntas aí. Então, é só vocês clicarem na caixinha e me deixarem, porque isso no finalzinho, depois de faltando 10 minutinhos pra acabar, eu abro a caixinha e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então, vocês podem deixar na caixinha de pergunta que eu vou olhar. Fechado? Pessoal, já convidaram? Quem convidou outras amigas aí, joinha pra mim. Quem já convidou, quem já me ajudou, faz o joinha aí. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Show! Perfeito. Legal. Meninas, vamos lá. Hoje eu contei pra vocês que a gente vai conversar a respeito de desafios da liderança feminina. Então é isso que eu quero trazer pra gente refletir juntos e também pra gente pensar em ações práticas que podem facilitar o nosso dia a dia, tá? Lembra, tudo que eu me proponho a falar é para que no outro dia você consiga levar pra prática. Eu quero que o teu dia a dia fique mais fácil. Legal? Então, trazer essa discussão a respeito dos desafios da liderança feminina, primeiro a gente tem que trazer o maior desafio em relação à liderança, seja homem ou seja mulher. Qual é, Bia? Na minha visão, o maior desafio é, quando uma pessoa assume um cargo de liderança, ela não foi treinada para isso. Nós não somos treinados para ser líderes. A gente não aprende a ser líder. E aí, olha a dificuldade nossa. A gente encara uma situação nova, com vários desafios que são novos, porque somente passa os desafios da liderança quem é líder, sem nunca ter um direcionamento ou ter estudado a respeito disso. Então, todo mundo, na maioria das vezes, o que eu vejo, e estava conversando com um cliente essa semana, que ele disse isso pra mim. Ele falou, nossa, eu já sou diretor dessa empresa há mais de 15 anos, mas desde que eu tô aqui nesse cargo de direção, eu fico aprendendo na raça. Porque eu não sei se o que eu tô fazendo tá certo, eu não sei se o que eu tô fazendo tá errado. Então esse já é o nosso primeiro desafio. Independente disso, ok? Independente disso, porque isso acontece aqui no Brasil, nós não temos a cultura de estudar vendas. E se a gente não estuda vendas, obviamente a gente não estuda sobre gestão comercial. Os cursos que a gente tem de gestão comercial, eles são os cursos ainda muito básicos em relação à área comercial de verdade, o dia a dia da gestora, os desafios da liderança. Então, independente disso, vamos lá.
Eu trouxe pra gente pensar e pra gente conversar junto a respeito de 5 maiores responsabilidades de uma líder. As 5 maiores responsabilidades eu vou trazer pra vocês. E no final, eu vou dar um conteúdo bônus ainda. Então, eu quero contar pra quem tá aqui comigo, essas 9 pessoas que estão aqui comigo, fica até o final que vai ter um conteúdo bônus pra vocês que estiverem aqui. Agora, antes da gente falar dessas 5 responsabilidades e que, na minha visão, são 5 desafios, tá? São 5 desafios realmente que uma líder, uma gestora passa. Eu quero trazer de novo, assim como eu fiz ontem na live, um cenário que nós estamos. Então, eu quero trazer esse cenário pra gente pensar sobre ele, refletir sobre algumas dificuldades. Principalmente no caso da mulher, tá, gente? Aqui eu vou desenhar um cenário da mulher como líder, perfeito? Isso existe. Eu separei também 5 grandes desafios que nós, mulheres, passamos quando a gente sobe de cargo ou quando a gente assume um cargo de liderança. Ou então até mesmo quando a gente vai empreender e criar nossa própria empresa. E a gente vai ter que, obviamente, ser líder de uma equipe. Ok? Então vamos lá. Primeiro desafio no caso de nós mulheres. A gente vive numa cultura organizacional que é predominantemente masculina. Eu tô falando em cargos de liderança, ok, gente? Predominantemente masculina. Eu postei há umas 2 semanas atrás no meu Instagram uma pesquisa que mostra o número de mulheres em cargos de liderança, em cargos de alto escalão. Para vocês terem uma ideia, hoje o número de presidentes mulheres fica em torno de 13%. Então, o que acontece? Ainda a nossa expressividade ela é pequena em relação a cargos de liderança. A gente vem conquistando isso, a gente vem, obviamente, já crescendo em relação a isso, mas ainda é muito pequena. E aí, quando a gente entra nesse jogo para brincar com isso, a gente percebe que tem uma cultura machista por trás disso. Eu não tô aqui falando de machismo e feminismo, essa briga que existe. Eu tô dizendo uma cultura organizacional que é predominantemente masculina. E que quando a gente entra nesse sistema, já automaticamente já vem o segundo desafio para nós, que aí eu trouxe aqui para vocês, a necessidade que algumas mulheres têm, às vezes a maioria delas, de incorporar características masculinas no dia a dia de liderança. Por que isso, Bia? Porque olha só, gente, se a gente tá numa cultura que ela é predominantemente masculina e você sobe de cargo e você alcança o cargo de liderança, é como se você tivesse que se adequar àquela cultura. E isso é muito difícil para algumas mulheres. Por exemplo, eu estava lendo uma pesquisa que a atitude, né, a característica da assertividade, ela é muito mais evidente em homem. Os homens, normalmente, no âmbito profissional, eles são mais assertivos. Eles sabem falar de forma mais direta, eles sabem se posicionar em relação ao que eles querem. Isso é uma pesquisa que compara homens e mulher no âmbito profissional. E aí, quando eu me vejo no cargo de liderança, eu entendo que agora eu tenho que ser assertiva, porque agora eu tô nessa cultura que é predominantemente masculina. Só que eu me esqueço que se isso não for de fato tranquilo pra mim, no meu perfil, na minha personalidade, isso não vai dar liga. E eu vou deixar de fazer o que eu tenho de bom pra tentar ser quem eu não sou. Isso já vem, então, essa segunda dificuldade. Você tentar ser quem você não é, nesse âmbito de liderança, é complicado, porque depois eu vou contar para vocês a respeito de 2 princípios da liderança. O primeiro deles é o exemplo. E aí, olha só, como é que você vai ser exemplo se você está tendo que fingir ser algo que você não é? Olha que coisa louca, ok? Mas vamos lá. A gente tem eu vou contar 5 principais desafios para vocês. Primeiro que eu falei, é uma cultura que é predominantemente masculina. Segundo, as mulheres se sentem na obrigação de incorporar características masculinas, tá? Terceiro tópico, gente, dificuldade de se empoderar.
tem algumas mulheres que têm essa dificuldade, que são mais reservadas em relação ao que elas fazem. E essa dificuldade de se empoderar, entendam isso como o empoderamento, nesse caso, o que eu quero dizer para vocês aqui, é ganhar o respeito da equipe. É ser firme na hora que precisa ser e ser justa. Essa dificuldade para nós mulheres vem por conta da nossa criação. Então eu não fui criada para ser uma pessoa assertiva, para autoconfiante, eu aconteço. Não, eu fui criada para ser menininha, boazinha e que não questiona nada. Então olha a dificuldade, a gente tem que trazer algumas reflexões em relação até ao modo como a gente foi criada, para que isso reflita na nossa liderança. E não só reflita na nossa liderança, mas reflita também no engajamento e no resultado que a minha equipe está dando. Porque se eu sou líder de uma equipe, eu tenho que fazer com que ela dê resultado. É para isso que a gente lidera as equipes, ok? E aí eu me pego nessa situação de, e agora? Como que eu vou mostrar o meu valor? Sabe? Então isso também é um agravante para mulheres, porque a gente sabe que a nossa criação é diferente, por exemplo, da dos homens. E para eles é muito mais fácil de se empoderar e de se colocar na frente para tomar as porradas que normalmente um líder toma, tá? Vamos lá. Além disso, gente, eu vou contar para vocês um quarto passo, um quarto desafio que eu vejo para nós mulheres, que é muito forte. Inclusive, eu tive esse feedback também no meu direct ontem a respeito de uma das meninas que me acompanham e que é um dos maiores desafios para ela, que é conciliar as tarefas. Nós temos que conciliar a tarefa de casa com as tarefas do trabalho. E ainda é óbvio, gente, que a responsabilidade maior da casa é da mulher. Então, conciliar isso para nós é um grande desafio, principalmente para quem tem filho. Né? Então a gente sabe que esse é um desafio que as mulheres enfrentam e que não é brincadeira. Isso existe, isso acontece. Principalmente mulheres que têm filhos pequenos e que têm e que normalmente precisam estar um pouco mais disponíveis em relação ao trabalho, em relação a tempo. É muito complicado. Muitas vezes, o pessoal está dizendo aí 2 jornadas, muitas vezes não são nem 2, são 3 jornadas. Tem que acordar mais cedo que todo mundo, tem que estar na empresa mais cedo que todo mundo, tem que levar filho para a escola, tem que fazer almoço e tem que não sei o quê. Ou seja, isso é um grande desafio das mulheres. E passar por isso faz com que as mulheres, elas comecem a criar um corpo, como a gente fala, porque, cara, você tem que dar conta de tudo. E aí, a hora que você vai para a empresa ou a hora que você vai para a tua empresa, você tem que fazer aquela equipe dar resultado. Olha o tamanho que é da responsabilidade. Legal? Mas existe esse desafio também. O quinto desafio, gente, desse cenário maluco que nós mulheres vivemos, né? É desmistificar rótulos que colocam na gente. E isso eu também falei ontem aqui com as vendedoras que estavam comigo, que nós temos que gastar energia ainda, em pleno século 21 que nós estamos, nós temos que gastar energia desmistificando o rótulo. Não, eu não subi de cargo porque eu sou um rostinho bonito ou porque eu sou amiga do chefe. Não, porque eu sou competente no que eu faço. Eu sou merecedora de estar aqui. Então, mulheres ainda gastam energia para provar o seu valor. Isso existe. Isso a gente passa na pele e a gente sabe muito bem disso. Ok? Então, só pra gente entender esse cenário desafiador, que como já é muito desafiador liderar uma equipe, para nós mulheres é mais ainda. Porque eu já contei aqui pra vocês 5 grandes desafios que foram os que eu elenquei aqui como os principais. Mas vamos lá. Você vai se encaixar numa cultura que é machista, você vai achar que você deve incorporar características masculinas que não são suas, e isso daí vai te prejudicar, porque você não vai ser seu, e não sendo seu, você vai ter que fingir ser uma pessoa que você não é. Você vai ter dificuldade de se empoderar, muitas vezes, muitas mulheres têm isso.
acontece. E aí você vai ter jornada dupla, você vai ter que alinhar tudo que você faz na tua casa, a tua família, teus filhos e o teu trabalho. E, obviamente, você vai ter que desmistificar alguns rótulos, ok? Acontece, gente. Isso a gente não discute porque, de fato, é a realidade. Mas, vamos lá. Eu tenho uma reflexão aqui pra vocês. A gente tem, depois de pensar sobre isso e falar assim, poxa, realmente sinto isso. Mulheres que estão aqui comigo, se vocês concordam com isso, dá um joinha aí pra eu saber que vocês concordam. Então, depois de saber tudo isso, nós só temos 3 caminhos a partir de agora, meninas. Nós não temos mais do que isso. São 3 caminhos a partir de agora. Primeiro caminho que a gente tem, a gente finge que nada acontece. Então vamos fingir que nada disso acontece e continua na mesma. A gente pode fazer isso. A gente finge que nada acontece e vamos lá, eu vou levando minha vida, eu vou do jeito que dá e vambora. Ou, possibilidade 2, eu tento encarar essa realidade. Só que o tentar, gente, me dá a possibilidade de eu não conseguir. Se eu tentar encarar essa realidade, pode ser que eu não consiga. Porque quando eu tento fazer algo, eu ainda não estou convencida de que vai dar certo. Então você pode seguir por esse caminho. Você pode pensar assim, eu vou tentar. Eu vou tentar ser líder, eu vou tentar subir de cargo naquela empresa e quem sabe dá certo. Essa é uma opção também. Só que nós temos a opção 3, terceiro caminho possível, que é focar no que você tem controle e encarar de frente os desafios com muita coragem. A gente sabe que tem esses desafios. A gente sabe que todas as ações e todas as atividades e responsabilidades de uma líder são muitas, também são desafiadoras. A gente sabe disso. Só que a gente, olha só, nós temos 3 caminhos. Ou finge que nada está acontecendo e se faz a egípcia, como a gente fala. Ou eu tento encarar essa realidade, mas lá no fundo, não acreditando muito, sabendo que pode ser que não dê muito certo. Ou eu encaro isso de frente com foco e com coragem para fazer isso acontecer da melhor maneira possível. Ok? Eu prefiro sempre escolher o passo 3. Eu prefiro sempre escolher esse caminho. Quem prefere escolher o passo 3, coloca o joinha aí pra mim também. Porque, gente, olha só. Nós temos que focar no que depende da gente. O que tá fora do nosso alcance não vai fazer os nossos resultados aumentarem e nem os nossos resultados da nossa equipe. Ficar chorando no canto, se lamentando, reclamando, não vai fazer com que a sua equipe bata 2 vezes mais de vendas, como algumas equipes estão precisando, ok? Então, gente, olha só, se você tomar a decisão de falar, eu vou encarar de frente, sem medo de ser feliz, acreditando no meu potencial, você tem que demonstrar isso com as suas ações. Porque só vai depender de você. Porque você vai focar no que depende de você. No que não depende de você, paciência, gente. Paciência, não tem o que fazer, ok? Então vamos lá. Eu escolho o passo 3. Aí, ó, o pessoal já tá dizendo que escolhe o passo 3 também. Perfeito. Vamos focar no que depende da gente e agora vai fazer sentido com as responsabilidades que eu vou falar aqui pra vocês quando a gente ou se torna uma líder ou a gente já é líder ou então tá virando empreendedora, dona de um negócio, ok? Vamos lá. Primeira informação que eu quero passar e organizar com vocês. Gente, a liderança ela tem 2 princípios básicos. 2 princípios básicos. Primeiro princípio, o exemplo. O que eu quero dizer com isso? Princípio do exemplo. O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos lá. Tem uma citação do Vicente Falcone que eu coloquei no meu Instagram hoje, que ele fala assim, ó, pra vocês repensarem. O exemplo não é a melhor maneira de liderar. É a única. Gente, a gente só ganha o respeito da nossa equipe. A gente só ganha o engajamento da nossa equipe se eles virem e se eles entenderem que você dá o exemplo. Eles precisam ver isso em você.
Não adianta você falar para a tua equipe, eu preciso que vocês sejam mais engajados, eu preciso que vocês cheguem mais no horário, vocês não respeitam o horário aqui na empresa. E aí você chega no próximo dia, 5 minutos atrasada para uma reunião com eles. Gente, acabou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O primeiro princípio, então, seja o exemplo para sua equipe. Tudo que você quiser cobrar deles, você tem que ter entregado antes. Entrega antes. Precisa melhorar o engajamento deles em relação a participar dos treinamentos que a empresa disponibiliza. Participe você de todos. Tem muito gestor, muita gestora por aí que quer comprar treinamento para a equipe, quer terceirizar essa bucha, como a gente fala, e não quer nem participar do treinamento, gente. Como que uma equipe dessa vai dar valor para um treinamento desse? Não faz sentido. Então, nós somos o exemplo, ok? Mais um passo, vamos lá. Primeiro princípio, exemplo. Segundo princípio, inspiração. Uma líder tem que chegar ao ponto de ser inspiração para a tua equipe. Bia, como que eu inspiro outras pessoas? Como que eu desenvolvo isso? Gente, não é tão difícil. Não é tão difícil. Por quê? Porque para você, pensa quando você se inspira em outra pessoa. O que ela remete? O que você olha naquela pessoa que você fala, cara, que inspiradora que essa pessoa é? Muito provavelmente a atitude dessa pessoa deve ser a primeira coisa. Então a tua atitude como líder tem que ser uma atitude muito positiva. Tem que ser uma atitude muito pra cima, muito confiante. Você tem que inspirar outras pessoas. Ninguém que tá mal consigo mesma, ninguém que tá mal com a empresa, mal com a situação, vai conseguir inspirar outra pessoa. Já começa daí, das suas próprias atitudes. Depois disso, gente, você tem que ter resultado no que você fala e no que você faz. Só é inspiração quem tem resultado. E só tem resultado quem faz. E faz da forma correta. E faz de forma estruturada. Só tem resultado quem sabe o que tem que fazer e como fazer isso. É isso que você tem que transparecer para a tua equipe. Você tem que mostrar para eles que você sabe fazer o que você está falando. Só que, além disso, você sabe como fazer isso. E é por isso que você está lá naquele cargo. Então, a inspiração, gente, vamos lá. Começa pelas suas atitudes e depois pela maneira como você pega as suas atividades e pega as suas responsabilidades e transmite isso para a tua equipe. Ninguém consegue inspirar outra pessoa estando ausente. Ninguém consegue fazer isso. Um líder ausente, primeiro, ele não é exemplo. Segundo, ele não é inspiração para ninguém. Então, você que é líder hoje de uma equipe, você que tem uma equipe abaixo de você, é sempre legal você fazer essa análise. De vez em quando, para analisar isso. Poxa, eu tenho 2 princípios. Eu tenho o exemplo e eu tenho a inspiração. De 0 a 10, que nota eu me dou em cada um desses? Gente, se vocês derem nota abaixo de 7, tem alguma coisa errada. Mas tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Então, olha só. É tão simples. São dois princípios simples da gente explicar, porém eles não são tão fáceis de alcançar. Não são tão fáceis de alcançar. Porque eles demandam muita atitude. E muita atitude positiva. Porque, por exemplo, gente, dificilmente você vai conseguir ser exemplo para a tua equipe se você for uma pessoa indisciplinada. Dificilmente você vai ser exemplo se você não tiver foco. Dificilmente você vai ser exemplo e inspiração se você não for uma pessoa persistente. Daquelas que desiste logo. Esse projeto não deu certo. Tá, mas faz 1 semana que nós estamos nesse projeto. Não dá mais certo. Ok? Então, por que são princípios simples, porém não são fáceis? Porque demandam muita atitude.
E demanda uma atitude da nossa parte de olhar para isso e sempre analisar o quanto eu estou utilizando desses princípios a meu favor. O quanto no meu dia a dia eu tenho feito isso. Perfeito? Então, acho que essa é a nossa análise. E eu trago esses princípios aqui nessa aula, nesse bate-papo com vocês, por quê? Porque, gente, nunca ninguém ensinou a gente a olhar por esse prisma. Nunca ninguém ensinou. Ah, você precisa ser inspiração. Ok, mas como que alguém é inspiração de alguém? Eu começo por onde? Eu faço como? Nunca ninguém nos ensinou a fazer isso. Tá? Então esse é o nosso trabalho. Eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, só que agora eu preciso entender como. Porque você, como líder, gente, você é a direcionadora da tua equipe. Você que vai abrir os espaços para que eles passem atrás de você. Você que é a pessoa que direciona, ok? Para isso, você tem que, obviamente, ser exemplo e inspirar. 2 princípios. Show de bola? Fiz essa contextualização inicial, adoro fazer isso, gente, porque, como eu disse ontem, nenhuma ferramenta, nenhuma técnica, seja ela de liderança, seja ela de vendas, funciona sozinha. Funciona de forma jogada. Isso não existe. Não existe em vendas e não existe em nenhuma outra ciência. Se a técnica não estiver contextualizada, não vai funcionar. Se você usar uma técnica no momento errado, ou então com um vendedor da tua equipe errado, não vai funcionar. Por isso que nós temos que sempre contextualizar, entender o contexto que a gente tá, para aí sim a gente definir quais serão as estratégias, quais serão as ferramentas e quais serão as técnicas, ok? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Quem tá acompanhando comigo, dá um joinha aí pra mim. Tá fazendo sentido? Vocês gostam também de contextualizar antes? Sempre, tudo que eu faço eu gosto de contextualizar. É exatamente por isso. Para que depois o entendimento da ferramenta fique mais fácil. Beleza? Agora vamos lá. Vamos falar então das 5 principais responsabilidades de um líder, de uma líder, ok? As 5 principais responsabilidades. E lembrem que eu falei que no final tem um conteúdo bônus. E que são as 5 principais responsabilidades, gente. Mas eu já colocaria também como os 5 principais desafios. Porque, como eu disse, ninguém nunca nos ensinou. E se eu não sei ainda fazer, muitas vezes eu não sei nem por onde começar. E é tão legal pensar sobre isso, porque eu recebi uma mensagem no direct também, com dúvidas de uma gestora, quais seriam as primeiras atividades que ela teria que fazer quando ela assumisse uma nova equipe. Você vê, é uma situação que isso acontece na prática, porque a gente muda de empresa, a gente abre novas empresas, a gente muda de cargo, a gente sobe de cargo, e também nunca nos ensinaram o que a gente deve fazer nesse primeiro momento, quando a gente assume uma equipe nova. E aí eu recebi esse pedido para trazer para essa live, vou falar sobre isso também, tá? Inclusive eu vou falar disso agora, porque depois eu vou entrar nas 5 responsabilidades pra gente não fugir do assunto. Mas olha só que coisa interessante, olha que bacana da gente pensar sobre isso. Quando você chega numa empresa nova ou numa equipe nova, a primeira coisa que você deve fazer, gente, é se conectar com essas pessoas. Por que eu digo isso? Porque nós achamos, nós mulheres principalmente, nós achamos que a gente tem que aprender tudo a respeito da empresa, aprender tudo a respeito do produto, eu preciso saber mais informações desse mercado, senão eu não vou saber me comportar como equipe, senão eu não vou ter consistência na conversa com eles, senão eu não vou saber o que falar para eles. Ok, de fato, se você estiver entrando num mercado novo, numa empresa nova, você vai ter que dar, sim, uma atenção especial para esses novos conhecimentos. No entanto, não deve ser a primeira coisa que você deve focar. A primeira coisa que você deve focar
alguns autores chamam de vá buscar aliados. Esse é o primeiro trabalho. Você tem que buscar aliados, você tem que entender a equipe que você tem. Você tem que saber o perfil de cada um. Você tem que se mostrar para essa equipe, para que eles confiem em você. Um gestor novo que assume uma equipe que só fica estudando, eu preciso tirar essa primeira semana aqui porque eu preciso mergulhar nesses estudos, eu preciso saber mais a respeito do produto. O que ele demonstra para a equipe dele? Ele já demonstra que ele, não dá nem para conversar com o cara é inacessível. Como que eu vou confiar nessa pessoa nova que entrou? Não tá nem aí para nós. Esse é o pensamento. Então a nossa primeira ação é buscar aliados. No seguinte sentido, conheça a equipe que você tá entrando. Principalmente se você tá entrando numa equipe já formada, tá, gente? Diferente se você, por exemplo, você tá montando uma empresa e você vai contratar essas pessoas. Se você tá entrando numa equipe já formada, mas assim, 100 vezes mais você deve fazer isso, ok? E aí, trazer esses aliados significa entender as necessidades de cada um. Sabe aquilo que muita gente fala? Qualquer palestra de liderança você vai e o nego fala: conheça o sonho do teu vendedor, saiba onde ele quer chegar para você ajudar ele a conquistar isso. Gente, isso não é tão banal. As pessoas não se abrem dessa maneira com pessoas que elas não conhecem e não confiam. Isso não é tão simples assim como se fala em palestra. Então, se você não tiver a tranquilidade de saber que você vai ter que tirar um tempo, principalmente o tempo inicial, para conhecer essas pessoas e para conquistar a confiança dessas pessoas, você nunca vai conseguir descobrir isso. E sempre essa relação vai ficar muito superficial, ok? Eu finjo que eu trabalho, ele finge que me acompanha e a gente vai fingindo que entrega resultado. Não é essa a nossa ideia. Ok? Respondi a questão aí que eu recebi no inbox. Se ficou claro para vocês, vão me dando joinha aí. Essa é o primeiro passo quando você assumir uma equipe nova, tá bom? Bora lá então para 5 responsabilidades. Gente, são 5 responsabilidades quando você assume uma equipe ou quando você vai montar uma equipe. Primeiro, contratação de vendedor. Depois, treinamento da equipe. Depois, acompanhamento. Depois, avaliação. E depois, demissão. Gente, essas são as 5 principais responsabilidades de uma líder. Ok? Contratar, treinar, acompanhar, avaliar e demitir. E aí eu quero falar um pouquinho mais de cada uma dessas partes, trazendo bastante os erros que a gente comete, para que você faça uma análise interna de que se você está fazendo isso ou se você está fazendo diferente. Porque se você estiver fazendo diferente, já é uma baita de uma experiência para você saber que, poxa, isso eu posso continuar fazendo, isso é legal para mim. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando de contratação de vendedor. Contratação de vendedor, gente, é difícil a gente falar disso sem falar da base inicial, que é você saber definir qual é o perfil ideal do seu vendedor, do vendedor do seu negócio, do vendedor do seu tipo de produto. Então, vamos lá. A dica que eu dou aqui é: desenhe o perfil do teu vendedor ideal e desenhe o perfil em cima de 2 principais características, que a gente chama de soft skills e de hard skills. Você vai desenhar em cima dessas 2 principais características. Hard skill, para quem ainda não sabe, são as habilidades que esse vendedor tem que ter. O que ele precisa saber? Quais as habilidades que ele tem que ter do processo de vendas? Ou fora isso, ele tem que ser um expert em Excel, porque aqui a gente precisa de vendedores que saibam muito utilizar o Excel. Não, ele tem que ter um conhecimento, por exemplo, ele tem que falar fluentemente inglês, porque ele é a pessoa responsável por fazer vendas de exportação, em inglês e espanhol. Isso é hard skill, isso são habilidades, isso você tem que ter desenhado, gente. Você nunca vai conseguir contratar alguém
se você não desenhar isso. Porque você não vai ter nem parâmetro de dizer se essa pessoa é boa ou não pro cargo. Tá? E aí você desenha também soft skills, que são as atitudes. Atitude. Que atitude esse cara tem que ter? É um cargo que dá possibilidade dele crescer na empresa? É um cargo que dá possibilidade dele ganhar muito dinheiro? Poxa, é. Então ele tem que ter vontade de crescer. Ele tem que ter vontade de ganhar dinheiro. Porque se ele não tiver essa vontade, ele não está alinhado com o que você está entregando. E aí a gente começa a perceber o porquê de vários erros na contratação. Porque não sabe nem dizer se a pessoa está alinhada com o que a empresa vai entregar. Você não sabe fazer essa análise, porque se você não desenhou quais são as hard skills e as soft skills, você não sabe dizer. Se você não quiser falar em inglês, gente, troque esse termo de hard e soft por chá. O chá do vendedor ideal. Quais os conhecimentos ele tem que ter, quais as habilidades ele tem que ter e quais são as atitudes. Dá a mesma. É a mesma coisa. Então, primeira tarefa, desenha isso. Ai, Bia, mas como que eu vou saber isso? Se você já tem equipe, você já tem um bom vendedor, um vendedor que se destaca, presta atenção nele. Entenda o que ele tem de bom. Faça essa análise. Agora, ai, Bia, não tenho nenhuma equipe, estou começando agora. Pense em você. Porque provavelmente também você já vendeu. Ai, nunca vendi. Tá, mas quem vendeu que você pode analisar e tirar essas informações? Faça isso por essa pesquisa de que quem já dá certo, quem já faz. É simples, não é tão difícil não, ok? Primeiro ponto, então, para contratação. Desenho chato do seu vendedor. Segundo ponto, gente, alguns erros que acontecem quando a gente vai contratar vendedor. Um dos principais é o seguinte, a gente cai na lábia da entrevista. Por que a gente cai na lábia muitas vezes? Na entrevista o vendedor se vende que... Ixi, termina a entrevista e você fala, meu Deus, o campeão de vendas ou a campeã de vendas chegou aqui na minha empresa. Deu 2 semanas, você vê que não é nada daquilo. Porque existem erros no processo de contratação. E na verdade, gente, todas as 5 responsabilidades que eu vou trazer para vocês, acontecem alguns erros por não ter processo. Então, não tem processo de contratar vendedor. Então, o que eu faço? Eu divulgo, analiso os currículos, chamo para uma entrevista, gostei, contrato. Basicamente é isso. E aí já começa o perigo. Porque, gente, vamos lá. Principal erro. Fazer uma única entrevista. Quem faz uma única entrevista com o vendedor corre um grande risco. Grande risco. Vendedor, gente, é uma pessoa... Normalmente as pessoas têm habilidade de comunicação. É fácil para a pessoa te convencer que ela é boa para o cargo. Isso é tranquilo. Então, para você não correr esse risco de cair nessa armadilha, o que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte, olha só que coisa bacana, que simples. Faz uma parte da entrevista por telefone, faz outra parte da entrevista por e-mail. Se ele tiver que se comunicar por escrito com o teu cliente, você já saca isso, o cara pelo menos sabe escrever o português correto. Faz parte da entrevista, do processo de contratação com uma entrevista. Depois, você monta uma dinâmica com mais pessoas, para você entender a desenvoltura no meio de outras pessoas, como que ele se dá com pessoas desconhecidas. Gente, não precisa ser dinâmica elaborada. Se você jogar no Google, dinâmica para contratação de vendedor, você vai ter 300 possibilidades de dinâmica. Pode ser simples, mas você tem que fazer isso. Porque na hora de contratar, você tem que estar certo, você tem que estar segura do que você está fazendo. Então faz uma dinâmica, depois disso faz uma entrevista novamente, só que traz uma pessoa para ter opinião de outra pessoa, não faz a entrevista sozinha. Traz uma pessoa, para que a pessoa também possa te passar a visão dela, para que vocês não caiam na armadilha de se apaixonar pelo vendedor, isso acontece muito. Legal? Faz com outra pessoa. E você vai criando etapas nesse processo de contratação. E você tem que saber o que não pode acontecer que ele vai ser desclassificado. Por exemplo, eu vou fazer uma parte da entrevista por e-mail. Quero que ele me responda no e-mail.
Se ele não souber concordância, souber escrever, já corta. Você não tem que fazer entrevista dinâmica com ele, você já sabe que ele não vai dar. Olha que simples que fica o processo. Só que a gente vai lá e o que a gente faz? Ah, eu gostei do currículo, faço um bate-papo ali com o cara, tô no desespero para contratar, contrato. Depois de 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, vem o nabo, né? Porque aí eu tenho que demitir. Tanto de dinheiro que se perde nisso, gente do céu. Se tiver empresária aqui comigo, sabe do que eu tô falando. É muita grana. Legal? Então, se você seguir esse passo, vamos lá. Desenhe um chá do vendedor ideal e desenhe um processinho nesse processo de contratação. Faz mais de uma entrevista. Utiliza outros canais. Conversa pelo WhatsApp. Pede para a pessoa te mandar áudio para ver como que é a dicção dela, longe de você. Fala pelo telefone, coloca um e-mail, ok? Faça uma dinâmica e por aí vai. Contratar vendedor. Uma das primeiras responsabilidades. Segunda responsabilidade, gente, vamos lá. Que é acompanhar, como eu disse pra vocês. O acompanhar, gente, olha só que legal. Desculpa, treinar, antes de acompanhar. Nós temos que treinar esse vendedor, nós temos que ensinar ele. Eu trago alguém pra dentro da minha empresa e eu não sei nem o que ele deve fazer. Eu não sei o que ele deve fazer, eu não sei nem como treinar ele. E aí eu vou dar uma informação pra vocês que pode chocar vocês, tá? Que mais de 73% das líderes ou dos líderes utilizam até 5% do seu tempo para treinar a equipe de vendas. Mais de 73% dos líderes gastam menos de 5% para treinar a equipe de vendas. Essa fonte eu tirei do LinkedIn, é uma pesquisa do LinkedIn. Vocês imaginam isso? Aí o que acontece? O vendedor entra numa situação nova, num mercado novo, possivelmente. Não é ensinado o que deve fazer, tem que se virar sozinho e você ainda quer que ele dê resultado. Então, minha amiga, primeira coisa, mais de 90% do teu tempo tem que estar focado em treinar a tua equipe e desenvolver. Isso é responsabilidade sua. Não adianta você terceirizar. Não adianta. Você deve, você pode terceirizar. Isso é o meu trabalho, por exemplo, né? Eu treino equipes. Você pode fazer isso, você pode ter ajuda. Só que a responsabilidade é tua, minha amiga. Gestora, não tem como fugir disso. Ok? E mais uma coisa a respeito de treinamento. Se você está fazendo um treinamento uma vez por ano na convenção de vendas, ou 2 vezes por ano, você está rasgando dinheiro. Não adianta, treinamento é igual tomar banho, tem que tomar todo dia, é igual tomar água, tem que tomar todo dia. Ah, essa semana eu não vou tomar água, vou deixar para tomar tudo no domingo. Aí no domingo eu vou tomar 2 litros na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 vezes 2 eu vou tomar 12 litros de água no domingo. Acontece isso? Não acontece isso. Ok? Então, exatamente isso que nós temos que ver e olhar para o treinamento dessa forma. Tem que ser constante. E sempre vai ter como a gente melhorar. Aí a gente vem na terceira responsabilidade, que é o acompanhamento. Como eu disse para vocês, nós temos que acompanhar a nossa equipe. Isso é responsabilidade nossa. Só que como eu vou acompanhar se eu não sei o que acompanhar? Se eu não sei quais são os indicadores, quais são os indicativos que eu devo olhar para ver se eles estão fazendo de uma forma correta ou não. O que normalmente as gestoras fazem? Elas olham para o final do mês. Ai, chegou dia 31, deixa eu ver se eles bateram a meta. Poxa, não bateu. Faltou 20% da meta. Bateram 80%. Poxa, que pena. E ela não fez o trabalho que ela deveria fazer de acompanhar. Por que eu digo isso, gente? Porque nós, gestoras, nós temos que saber exatamente quais as atividades os nossos vendedores estão fazendo. Nós temos que ter muito claro. Não está batendo a meta por quê? Deixou de prospectar, deixou de ligar, deixou de dar follow-up. Ou então, processo de prospecção, processo de pós-venda não está acontecendo. Ok? Então, nós temos que saber o que acompanhar. Para isso, gente, não vai dar tempo aqui, mas quem quiser, olha só, me manda uma mensagem no direct que eu vou passar uma ferramenta que se chama 3C.
e que me ajudou muito quando eu era gestora, ok? Me manda uma mensagem no direct que eu compartilho essa ferramenta 3C de acompanhamento para vocês. Vamos lá. Quarta responsabilidade, avaliar a equipe de venda. Avaliar a equipe de venda, gente, normalmente é feito muito errado nas empresas. Por que que eu vejo isso? Porque não tem processo também. E quando faz uma coisa errada, vai lá, puxa a orelha dele. Quando faz uma coisa boa, acho que eu devo dar um prêmio. Mas não é isso. O processo de avaliação de desempenho tem que ser um processo constante. Os vendedores, eles têm que saber que eles serão avaliados e que de tanto em tanto tempo eles vão passar por isso. Mas não é só pra puxar a orelha. Não, é pra dizer o que tá fazendo de bom também. É pra exaltar o que tem sido feito, é pra exaltar engajamento e por aí vai. Então tem que ter. Se você não tem ainda um processinho desenhado de avaliação de desempenho da tua equipe, eu indico que você faça isso para ontem. De quanto em quanto tempo você vai avaliar? Como que vai ser essa avaliação? Vai ser em cima dos pontos fortes, dos pontos fracos, pontos a melhorar? Como que vai ser isso? Desenha isso, é simples. Também tem muito material na internet onde você pode entender mais a respeito de avaliação. Então, só não faz quem não quer. E só não faz também quem não sabe que é uma responsabilidade da gestão. Isso é uma responsabilidade sua. Não tem como. E assim também como é minha. Ok? E aí o quinto passo, a quinta responsabilidade que eu trouxe pra vocês é a demissão. Aí é uma loucura, né, gente? Aí não sabe a hora de mandar embora, aí tem dó, aí fica refém do vendedor porque não tem processo, e aí vai levando com a barriga. Então, gente, a demissão é um processo tão importante quanto a contratação. A gente só deve demitir um funcionário a partir do momento que ele foi avaliado, a partir do momento que ele não entregou o que ele deveria entregar em relação às atividades. Porque lembra, sempre o resultado é consequência da atividade. Legal? Então, demissão também precisa de processo. Ok? Pessoal, lembra que eu falei que ia trazer um bônus pra vocês? Bônus, conteúdo bônus agora. Engajamento da equipe. Tem muita gente que me pergunta, como engajar? Anota aí. Quem tá anotando, anota aí. 3 passos para engajar a tua equipe. Primeiro, entenda a estrutura que você disponibiliza para eles. Eles têm a estrutura correta para desenvolver o trabalho? O que é estrutura? Eles têm computador? Eles têm telefone? Eles têm internet? Eles têm essa estrutura? Eles têm, Bia. Poxa, legal. Isso precisa. Eles têm a educação para desenvolver o trabalho? Ou seja, eles foram educados para isso? Eles sabem exatamente o que eles têm que fazer e como fazer? Segundo passo, educação. Então, se eles não sabem, você vai ter que entrar nisso. E terceiro passo, estímulo. São os 3 esses, perceberam? Primeiro, estrutura, educação e estímulo. Ou a gente estimula pro bem, ou a gente estimula pro mal. Ou ele vai ganhar, ou ele vai perder algo. Gente, não existe. Tem que ter isso. São os 3. É a base para qualquer tipo de engajamento de equipe. Você tem que analisar. Que estímulo eu estou oferecendo pro meu vendedor? Não estou oferecendo nada. O que eu poderia oferecer? Será que eu tenho uma equipe que é motivada pelo ganho ou é motivada pelo medo da perda? Olha que análise, gente. É profundo isso. É muito legal. Então, vocês entendem que uma líder, ela tem essas 5 responsabilidades, só que ramificam as responsabilidades. Engajamento da equipe é uma responsabilidade dela. Mas que tá onde naquelas 5 que eu falei pra vocês? Que é contratação, treinamento, acompanhamento, avaliação e demissão. Tá nesse meio. Engajamento tá nesse meio. Legal, gente? Eu tô a 10 minutinhos de acabar. Alguém tem alguma dúvida? Acho que me deixaram uma dúvida aqui. Na caixinha. Legal. Me deixaram aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Como eu demito um vendedor que entrega resultados expressivos e influencia de forma negativa a equipe? Então, essa é uma baita de uma pergunta, Érica, porque assim, na maioria das vezes, a gente vê que os gestores, eles são reféns desses bons vendedores que tem esse tomatinho podre aí. E por que refém? Porque eles não têm um processo de vendas desenhado.
Se não tem um processo de vendas desenhado, meninas, o que acontece? Você olha ali, vamos supor que a Alessandra é minha melhor vendedora. A Alessandra tá arrebentando de vender. Só que ela é uma pessoa difícil, todo mundo que entra na equipe, ela vai lá e contamina, porque ela tem que ser a melhor. Eu olho pra Alessandra e falo assim, meu Deus do céu, o que a Alessandra faz que as outras meninas não fazem? Eu pergunto pra Alessandra, Alessandra, conta pra mim, como é que você vende? Ela fala, eu vendo, eu ligo pro cliente, eu dou meu jeito. Só que, gente, quando você não tem um processo de vendas desenhado e estruturado para que a tua equipe siga, você não consegue transmitir o que o teu melhor vendedor faz e você fica refém desse vendedor. Assim como a Érica disse, como que eu demito um vendedor que entrega resultado? Primeiro, desenhando um processo de vendas que funciona. Porque você não vai ser a louca, se você não tem um processo, você não vai ser louca também de falar assim, agora eu tenho que demitir esse cara porque ele está estragando tudo. Se ele é o único que vende e ele representa mais de 70% do teu faturamento. Então, antes de demitir esse vendedor, você tem que desenhar um processo de vendas. Senão, gente, pode vir o... Cara, vem o papa lá, vender, vai de novo virar refém. Pode virar qualquer pessoa boa, vocês vão virar refém de novo. Então, primeiro passo, desenhe um processo de vendas. Ok? Desenhar um processo de venda significa o que os meus vendedores têm que fazer. Desde a hora que eles chegam até a hora que eles vão embora. Como que eles fazem para negociar? Que máximo de desconto que pode dar? Como que faz para abordar o cliente no primeiro contato? Ok? É dessa forma. Respondido? Veja aí se está respondido. Me dá com um ok aí se vocês estão entendendo isso. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Só tirar aqui. Imagina, conta comigo. Mais alguma dúvida, meninas? Esse é o material que eu trouxe pra vocês e olha quão desafiador isso é pra nós, mulheres, ok? Vendedores com velhos hábitos, isso é duro de aturar, né, Ana? Duro de aturar. Mas lembra, tendo um processo desenhado, fica muito mais fácil de você avaliar. E na sua avaliação de desempenho, você pode ir trabalhando esses velhos hábitos. Se isso for possível de melhorar, ok. Se isso for possível de melhorar, ok. Se não for possível, você já tentou a resposta. Ok? Que aí provavelmente vai ter que demitir. Muito difícil fazer seguir processos. Como fazer? Exatamente, simples não é. Como vai acabar o nosso tempo aqui, tá, meninas? Eu tenho mais 5 minutos só aqui, o Instagram ele corta, né, a live depois de 1 hora. Ana, vamos bater esse papo pelo direct, tá? Eu tenho umas dicas pra te passar, muito legais em relação a isso. Seguir processo, como fazer, mas basicamente você tem que engajar a tua equipe nesse processo, mostrar o porquê disso, o valor que tem isso, e depois você tem que acompanhar e avaliar. E algumas dessas avaliações devem gerar algumas demissões. Isso faz parte. Porque também, se a gente só fizer avaliação e o pior desempenho continua lá, sempre continua lá, eles vão entender, faz avaliação, mas não serve pra nada. Tá? Então, vamos conversando no direct, vou te mandar uma mensaginha, eu tenho várias dicas pra te passar em relação a isso, tá? No dia a dia nosso aí. Legal, gente? Perfeito, gostaram? Dá um joinha aí pra mim, quem gostou. Agradecer vocês que ficaram até agora aqui comigo. Muito obrigada pela presença de todos. Muito importante pra mim ter vocês aqui, porque eu faço isso com muito, mas muito tesão. Isso daqui eu sou alucinada por fazer isso. E agradecer vocês pela presença. Espero ter ajudado. Deixo um grande beijo pra vocês, um grande beijo. Qualquer dúvida, me chama lá no direct. E o pessoal tá pedindo uma música. Eu não posso esquecer da música. Show! Põe a música aí, pelo amor de Deus, DJ. Estão ouvindo? Show, gente! Boas vendas pra vocês. Arrebentem, quero muito que dê tudo certo pra vocês. E que bom que eu transmito. Que da hora. Meninas, Ana, te chamo lá. Pode deixar que eu te chamo lá. Imagina, conta comigo. Gente, um beijo grande. Fiquem bem. Beijão.
Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. E aí? Ai, amor, 6 pessoas, amor. Não, faz parte. Eu só acho